Uma cena assustadora. Um homem possuído por incontáveis demônios, vivendo entre sepulturas, gritando incessantemente, noite e dia. Agora pense, por que esses mesmos demônios, ao encontrarem Jesus, pediram para entrar em um rebanho de porcos? A resposta vai transformar sua compreensão sobre o poder espiritual e a autoridade de Jesus. Ao final deste vídeo, você terá uma visão mais profunda não só sobre a razão desse pedido, mas também sobre o imenso poder de Jesus e como ele se aplica à sua vida. Vamos explorar essa história fascinante. Nosso relato começa nas margens do Mar da Galileia, em uma região chamada Terra dos Gadarenos. Após acalmar uma tempestade furiosa, Jesus chega a essa costa com seus discípulos. Imagine a cena. O barco ainda balança com as ondas residuais. Os discípulos, provavelmente atônitos com o milagre presenciado, mal conseguem firmar os pés em terra quando são confrontados com uma visão aterradora. Um homem possuído por demônios corre em sua direção. Este homem, descrito em Marcos 5 e Lucas 8, vivia em uma condição que só podemos chamar de infernal. Ele habitava entre os túmulos, um local considerado impuro e amaldiçoado na cultura judaica, andava constantemente nu, exposto aos elementos, e era tão violento que ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Dia e noite, ele vagava pelos sepulcros e montes, gritando e se ferindo com pedras, seus gritos ecoando como um testemunho audível de seu sofrimento. Esta não era uma possessão comum. O texto bíblico revela que o homem estava sob o domínio de uma legião de demônios, um número que poderia ser de milhares. Cada demônio era como um fio em uma complexa teia de maldade, todos colaborando para manter o homem em um estado de tormento contínuo. O encontro entre Jesus e esse homem possuído é um dos mais dramáticos da Bíblia, comparável à intensidade do confronto entre Davi e Golias. Assim que o homem vê Jesus, ele corre até ele e se prostra, como se por um breve momento os demônios reconhecessem instintivamente a autoridade de Jesus. Mas, em seguida, algo surpreendente acontece. Os demônios, através do homem, começam a gritar: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Essa reação imediata revela algo crucial. Os demônios reconheciam Jesus. Não havia dúvida em suas mentes. Os seres das trevas sabiam exatamente com quem estavam lidando, e o medo deles era evidente. É como se um criminoso, ao ser confrontado com um juiz todo-poderoso, confessasse seus crimes e implorasse por misericórdia. Esse reconhecimento imediato nos remete a outra passagem bíblica, Tiago 2:21. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Aqui vemos essa verdade em ação. Os demônios não apenas acreditavam em Jesus, mas o temiam, sabendo que ele tinha total autoridade sobre eles. Jesus, demonstrando sua autoridade, ordena ao espírito imundo que saia do homem. Neste momento, a narrativa toma um rumo intrigante. Jesus pergunta: "Qual é o seu nome?" A pergunta pode parecer estranha à primeira vista, pois, sendo Deus encarnado, Jesus já sabia o nome do demônio. No entanto, a resposta a essa pergunta nos revela uma compreensão mais profunda. Ao questionar o nome, Jesus não estava buscando informações para si, mas estava revelando a gravidade da situação para os discípulos e para nós. Na cultura antiga, conhecer o nome de alguém era uma maneira de exercer poder sobre essa pessoa. Ao fazer essa pergunta, Jesus estava afirmando sua autoridade e forçando o mal a se identificar. A resposta é assustadora. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse termo legião é significativo, pois uma legião romana típica consistia de cerca de 6.000 soldados. Embora não possamos afirmar com certeza que havia exatamente 6.000 demônios, o uso desse termo indica a presença de um número massivo de entidades malignas controlando aquele homem.
É como se cada demônio fosse um soldado em um exército das trevas, todos unidos para destruir a vida daquele homem. Isso nos dá uma ideia da intensa batalha espiritual que acontecia naquele momento. Também nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora chegamos ao ponto central da nossa história: o pedido inusitado dos demônios. Eles imploram a Jesus para não os expulsar da região e pedem para serem enviados a um grande rebanho de porcos que pastava nas proximidades. À primeira vista, esse pedido pode parecer estranho, até absurdo. É como se um criminoso, ao ser preso, pedisse para ser levado a uma cela específica. Mas por que os demônios estariam tão interessados em porcos? Para entender essa questão, precisamos considerar alguns aspectos culturais e espirituais importantes. Primeiro, devemos lembrar que, na cultura judaica, os porcos eram considerados animais impuros. A lei de Moisés, em Levítico 11:7, proibia estritamente o consumo de carne de porco, dizendo que o porco, tendo unha fendida e ruminante, será imundo para vós. Da sua carne não comereis nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. Portanto, a presença de um grande rebanho de porcos naquela região já indica que estamos em território predominantemente gentil, possivelmente na Decápolis, uma região de 10 cidades de cultura greco-romana. Este detalhe é relevante porque nos mostra que Jesus não limitava seu ministério apenas aos judeus. Ele estava disposto a trazer libertação, até mesmo em terras consideradas impuras pelos padrões religiosos da época. O pedido dos demônios para entrar nos porcos não foi aleatório. Esses seres malignos, ao se depararem com a autoridade incontestável de Jesus, procuravam desesperadamente uma forma de continuar sua atuação no mundo físico. Os porcos representavam para eles uma última oportunidade de manter alguma influência terrena. Era como se estivessem pedindo para trocar uma mansão por um casebre. Qualquer coisa seria melhor do que ser completamente expulsos. Além disso, ao pedir para entrar nos porcos, os demônios demonstravam sua natureza destrutiva. Eles sabiam que sua presença nos animais resultaria em sua destruição, o que causaria prejuízos econômicos e, possivelmente, criaria tumulto na região. Era uma tentativa de causar o maior dano possível, mesmo diante da derrota iminente. Esse comportamento nos lembra das palavras de Jesus em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mesmo em sua derrota, os demônios buscavam uma última chance de causar destruição. O que acontece em seguida é surpreendente e revela o poder absoluto de Jesus. Com uma simples palavra, ele permite que os demônios entrem nos porcos. É como se Jesus estivesse dizendo: se querem os porcos, então vão. Essa permissão não é um sinal de fraqueza, mas de autoridade total. Jesus está no controle absoluto da situação, permitindo que os demônios ajam apenas dentro dos limites que ele estabelece. O resultado é imediato e catastrófico. Todo o rebanho, cerca de 2.000 porcos, se precipita ladeira abaixo, mergulha no mar e se afoga. Este evento dramático revela várias verdades importantes. Primeiramente, demonstra o poder absoluto de Jesus sobre as forças espirituais. Com uma simples permissão, ele determina o destino de milhares de entidades demoníacas. É como se Jesus fosse um mestre de xadrez, movendo as peças exatamente como deseja, enquanto os demônios são apenas peões em seu jogo. Em segundo lugar, expõe a natureza destrutiva desses seres. A presença deles leva apenas à ruína e à morte. Os porcos, criaturas inocentes, tornam-se vítimas da maldade demoníaca, assim como o homem possuído foi antes.
Isso nos lembra que o mal nunca traz vida ou prosperidade verdadeira, apenas destruição. Como diz Provérbios 13:15, o caminho dos infiéis é áspero. A reação dos habitantes da região a esse evento é reveladora e nos oferece uma perspectiva interessante sobre como as pessoas respondem ao poder divino. Os criadores de porcos, testemunhas do ocorrido, correm para a cidade e espalham a notícia. Podemos imaginar o alvoroço que isso causou. Em pouco tempo, uma multidão se reúne para ver o que aconteceu. É como se toda a cidade tivesse sido abalada por um terremoto espiritual. Quando chegam ao local, encontram uma cena que desafia sua compreensão. O homem que antes estava possuído, aquele que aterrorizava a região com seus gritos e sua força. Agora, o homem que antes era um símbolo de caos e destruição está sentado, vestido e em perfeito juízo. A transformação é tão completa e impressionante que é quase impossível de acreditar. Ele passou de uma figura de tormento para ser a imagem da paz e da restauração. É como se um furacão tivesse se transformado em uma brisa suave. Este homem, que antes era um terror para a região, agora reflete o poder transformador de Jesus. No entanto, a reação da multidão não é de celebração, mas de medo. Esse medo não é apenas um susto momentâneo, mas uma reação profunda que os leva a pedir a Jesus para sair de sua região. Isso nos mostra como muitas vezes as pessoas temem o poder divino quando ele se manifesta de maneiras que desafiam sua compreensão ou ameaçam sua forma de viver. Isso é similar à reação dos israelitas no Monte Sinai, quando pediram a Moisés que falasse com Deus em seu lugar, pois temiam a presença divina direta. Êxodo 20, 18-19. Por outro lado, o homem liberto tem uma reação completamente diferente, pedindo para seguir Jesus, demonstrando sua gratidão e um desejo profundo de acompanhar aquele que o libertou. Ele queria dizer: "Você me deu uma nova vida, agora quero dedicar-me a ti." Mas Jesus tem outros planos para ele. Em vez de permitir que o acompanhasse, ele o envia de volta para sua casa com uma missão específica. Vai para tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Essa instrução de Jesus é profundamente significativa, pois nos ensina que o testemunho pessoal de transformação é uma poderosa ferramenta para espalhar a mensagem do reino de Deus. Jesus sabia que o impacto desse homem em sua própria comunidade seria mais eficaz do que qualquer pregação que ele próprio pudesse fazer naquela região. É como se Jesus estivesse plantando a semente do Evangelho na terra gentil, usando o homem liberto como o primeiro missionário para sua própria gente. O homem obedece prontamente à ordem de Jesus e vai por toda a Decápolis, proclamando as grandes coisas que Jesus fez por ele e gerando admiração em todos. A Decápolis era uma região composta por 10 cidades de cultura predominantemente grega, considerada território gentil pelos judeus. O fato de Jesus enviar esse homem para testemunhar ali mostra a natureza inclusiva de seu ministério, que não era restrito apenas aos judeus, mas abrangia todas as nações. Esse homem, que antes era um pária da sociedade, se torna agora um embaixador do reino de Deus. Sua história de transformação se torna uma ponte entre Jesus e uma região que, de outra forma, poderia permanecer fechada à mensagem do Evangelho. É fascinante imaginar o impacto desse testemunho. As pessoas que conheciam esse homem em seu estado anterior, agora o viam vestido e proclamando as maravilhas de Deus. Seria como se alguém conhecido como um criminoso violento de repente aparecesse como um cidadão modelo, atribuindo sua mudança a um encontro com Jesus. O texto nos diz que todos ficaram admirados, e podemos imaginar que muitos foram levados a buscar esse Jesus, que tinha poder para realizar uma transformação tão radical. Este episódio nos leva a refletir sobre a natureza do mal
e o poder espiritual de uma maneira que raramente vemos de forma tão clara nas Escrituras. Quando os demônios pedem para entrar nos porcos, revelam algo crucial sobre sua natureza. Eles são seres que buscam apenas destruição e destruição, até quando estão derrotados. Mesmo assim, sua tentativa de causar danos revela a magnitude da vitória de Jesus sobre as forças do mal. A história do endemoniado gadareno revela uma luta espiritual profunda, onde os demônios demonstram a necessidade de um corpo físico para exercer influência no mundo material. Eles são como parasitas, dependendo de um hospedeiro para agir em nosso plano físico, o que nos faz perceber que, embora poderosos, os seres espirituais malignos têm limitações. Eles buscam desesperadamente manter sua presença no reino físico, mesmo que isso envolva habitar animais. Essa revelação sobre os demônios nos ajuda a compreender melhor a batalha espiritual invisível que ocorre ao nosso redor. É como se houvesse um mundo paralelo, um reino espiritual que interage constantemente com o nosso mundo material. As palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6:12 ganham nova dimensão à luz dessa história, pois ele diz: "Não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes." Esse versículo nos lembra que nossas lutas diárias têm implicações espirituais muito além do que podemos perceber com os nossos olhos físicos. A história do endemoniado gadareno nos dá um vislumbre raro dessa batalha espiritual em ação. Outro aspecto crucial dessa história é a autoridade absoluta de Jesus sobre os demônios. Quando ele os confronta, os demônios não tentam resistir ou lutar contra ele. Eles imediatamente reconhecem sua supremacia e imploram por misericórdia. Isso é como se um exército inteiro se rendesse ao ver o general inimigo se aproximar, sabendo que não tem chance de vitória. Isso mostra que, no reino espiritual, a autoridade de Jesus é absoluta e inquestionável. Mesmo as forças mais poderosas das trevas se curvam diante dele. Como é dito em Filipenses 2:10-11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cena na terra dos gadarenos é uma antecipação desse reconhecimento universal da soberania de Jesus. Essa verdade é uma fonte de grande conforto e segurança para todos que confiam em Jesus. Não importa o quão poderosas as forças do mal possam parecer em nossa vida ou no mundo, elas estão finalmente sujeitas à autoridade de Jesus. O contraste entre a condição do homem antes e depois de seu encontro com Jesus é um dos aspectos mais impressionantes dessa narrativa. Antes, ele estava nu, vivendo entre túmulos, incontrolável e atormentado. Sua vida era um caos constante marcada por dor, isolamento e destruição. Era como se ele fosse um navio à deriva em um mar tempestuoso, sem rumo e sem esperança. Depois do encontro com Jesus, o homem agora está vestido, em perfeito juízo e desejoso de seguir a Jesus. Sua transformação é tão drástica que parece como se a tempestade tivesse se acalmado instantaneamente e o navio tivesse encontrado seu porto seguro. Esta transformação radical ilustra o poder restaurador do encontro com Cristo de uma maneira que poucas outras histórias na Bíblia conseguem. O poder transformador de Cristo não se limita a curas físicas ou mentais, mas é uma restauração completa da identidade e do propósito. Esta mudança radical nos faz lembrar das palavras de Paulo em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A história do endemoniado gadareno é uma poderosa ilustração dessa verdade. Não importa quão desesperadora possa parecer uma situação, Jesus tem o poder de trazer cura, restauração e uma nova vida. A reação dos moradores da cidade, que temem o poder divino,
nos leva a refletir sobre como muitas vezes as pessoas respondem ao poder de Deus quando ele se manifesta de maneiras inesperadas ou desafiadoras. O medo deles não é infundado. Afinal, haviam testemunhado uma demonstração impressionante de poder sobrenatural, e a perda do rebanho de porcos também representava um grande golpe econômico para a comunidade. No entanto, o pedido deles para que Jesus partisse revela uma triste verdade. Muitas vezes as pessoas preferem manter sua vida como está, mesmo que isso signifique rejeitar a libertação e a transformação que Jesus oferece. Em outras palavras, elas preferem seus porcos ao poder libertador de Jesus. Essa atitude reflete uma resistência à mudança, mesmo quando o custo da rejeição é claro. Essa história, portanto, não apenas ilustra o poder de Jesus sobre as forças do mal, mas também nos convida a refletir sobre nossas próprias respostas ao poder transformador de Deus. Estamos dispostos a aceitar a transformação radical que Jesus oferece? Ou preferimos manter nossas vidas de porcos a buscar o verdadeiro propósito e restauração que ele nos oferece? A reação dos moradores de Gadara, que pedem a Jesus para partir após a cura do homem possuído, nos lembra da história do jovem rico em Marcos 10 e 17 a 22, que, quando desafiado por Jesus a abrir mão de suas posses, vai embora triste. Em ambos os casos, as pessoas escolhem o familiar e o tangível em vez do extraordinário e espiritual. O conforto do conhecido, mesmo quando ele é destrutivo ou limitante, muitas vezes supera o desejo de mudança e transformação, mesmo quando esta última oferece uma vida muito melhor. Essa parte da história nos desafia a examinar nossas próprias vidas e nos perguntar: há áreas em que estamos pedindo a Jesus que se afaste porque tememos as mudanças que sua presença poderia trazer? O comando de Jesus para que o homem liberto compartilhasse sua história também nos lembra da importância crucial do testemunho pessoal na propagação do Evangelho. Jesus poderia ter permitido que o homem o seguisse, tornando-o parte de seu grupo itinerante de discípulos. No entanto, ele o envia de volta para sua comunidade, ensinando que nossa experiência com Deus não é apenas para nosso benefício, mas também para impactar e transformar aqueles ao nosso redor. O testemunho de uma vida transformada pode ser mais poderoso do que muitos sermões ou argumentos teológicos. As pessoas podem debater doutrinas ou questionar milagres, mas é difícil negar a evidência de uma vida radicalmente mudada. Este princípio é ecoado em Atos 1:8, onde Jesus diz aos seus discípulos: "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." O homem liberto torna-se essencialmente o primeiro testemunha de Jesus na região da Decápolis, preparando o caminho para futuras missões naquela área. A história também nos leva a refletir sobre a razão pela qual Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. À primeira vista, pode parecer uma ação cruel ou desnecessária, mas várias explicações surgem ao examinarmos mais de perto. Alguns estudiosos sugerem que isso foi feito para expor visualmente a realidade e a destrutividade das forças demoníacas. Ver 2.000 porcos se lançando ao mar de uma vez seria uma demonstração inegável do poder e da natureza destrutiva dos demônios. Jesus estaria essencialmente dizendo: "Vejam o que esses demônios fariam com vocês se pudessem." Outros argumentam que a ação foi uma maneira de demonstrar o valor incomparável de uma alma humana, em comparação com bens materiais. Jesus estava trocando 2.000 porcos pela libertação de um homem, ilustrando o princípio que ele ensina em Marcos 8:26. Pois que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Além disso, essa ação pode ter sido uma maneira de Jesus limpar completamente a área de influências demoníacas. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos e os destruíssem, ele estava na prática expulsando as forças malignas não apenas do homem, mas de toda a região. Independentemente da razão específica,
O resultado final foi a libertação total do homem possuído e uma demonstração clara do poder de Jesus sobre o reino das trevas. A narrativa nos leva a considerar a realidade do mundo espiritual de uma maneira que muitas vezes é negligenciada na sociedade moderna. Tendemos a descartar ou minimizar a existência de forças espirituais, preferindo explicações materialistas ou psicológicas para os problemas humanos. No entanto, esta história nos confronta com a realidade de um reino espiritual ativo e influente. É como se a cortina entre o mundo natural e o sobrenatural fosse temporariamente levantada, revelando uma batalha cósmica que acontece ao nosso redor. Essa história não nos leva a ver demônios em cada esquina ou a atribuir todos os problemas a forças espirituais, mas nos lembra de que existe uma realidade espiritual que interage constantemente com o nosso mundo. E como vimos, o poder transformador de Jesus é absoluto, até sobre as forças espirituais do mal, trazendo cura e restauração àqueles que se encontram em cativeiro. A história do endemoniado gadareno nos desafia a refletir sobre a realidade espiritual que nos cerca e como ela afeta nossas vidas, de maneiras que, muitas vezes, não conseguimos ver ou entender completamente. O pedido dos demônios para não serem enviados para fora da região sugere que, de algum modo, essas entidades podem ter uma ligação territorial. Esse conceito aparece também em outros lugares da Bíblia, como em Daniel 10, onde se fala dos príncipes espirituais de nações específicas, como o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Isso nos faz pensar sobre a possibilidade de uma geografia espiritual, onde certas forças espirituais têm mais influência em determinadas regiões, e como podemos ser mais atentos a essa realidade. Embora devamos ser cautelosos ao tirar conclusões definitivas sobre o assunto, essa ideia nos leva a uma maior conscientização sobre a batalha espiritual em que estamos envolvidos. Isso também nos incentiva a orar de maneira mais específica pelos lugares onde vivemos e viajamos, reconhecendo que, em cada localidade, podem haver batalhas espirituais únicas acontecendo. Como Paulo nos lembra em Efésios 6,18, devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A libertação do homem possuído, portanto, não foi apenas um ato de misericórdia para um indivíduo, mas também um golpe significativo contra o reino das trevas na região. Ao expulsar os demônios, Jesus não apenas libertou aquele homem, mas enfraqueceu a influência maligna sobre toda a área. É como se ele tivesse destruído uma fortaleza inimiga, não apenas resgatando um prisioneiro, mas comprometendo as operações do inimigo em toda a região. Isso nos lembra que nossas batalhas pessoais contra o mal têm implicações muito mais amplas do que podemos perceber. Cada vitória espiritual que obtemos pode ter um impacto positivo em nossa comunidade e além. Paulo nos exorta em 2 Coríntios 10, 4-5, dizendo: as armas com que lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A libertação do gadareno demonstra como a obra de Cristo pode desmantelar fortalezas espirituais, trazendo liberdade não apenas para indivíduos, mas para toda uma comunidade. A história também nos desafia a considerar nossa própria resposta ao poder transformador de Jesus. Seremos como os moradores da cidade, que por medo ou desconforto com sua presença transformadora, pedem que ele se retire? Ou seremos como o homem liberto, que cheio de gratidão e desejo de compartilhar a obra de Deus, se torna um embaixador do reino? O exemplo do homem liberto nos desafia a fazer o mesmo. Como Pedro nos exorta em 1 Pedro 3,15, devemos estar sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós. A história do endemoniado gadareno é um poderoso lembrete de que, não importa quão desesperadora nossa situação possa parecer, Jesus tem o poder de trazer libertação, cura e um novo propósito. Quando experimentamos essa transformação,
somos chamados a compartilhá-la com os outros ao nosso redor, tornando-nos agentes de mudança em nossas próprias decápolis, ou seja, em nossa própria esfera de influência.